E como dissemos, faz hoje 4 meses que a guerra estalou. Vamos analisá-los com a ajuda de Tiago Ferreira Lopes, professor de Relações Internacionais, que se junta a nós por videochamada. Boa noite, seja bem-vindo. A Rússia, de facto, já domina algumas regiões. Ainda hoje as tropas ucranianas tiveram de sair por ordem, receberam ordem para sair de Severodonetsk. Pode considerar-se que, apesar da resistência ucraniana, é a Rússia quem está na frente desta guerra? Depende um bocadinho como olharmos para este conflito, ou seja, do ponto de vista militar, nesta fase em concreto, parece-me um tanto ou quanto óbvio que a Rússia está a conseguir os avanços que não conseguiu na primeira fase, e vocês já vão contente disso na peça anterior. Ou seja, nós tivemos aqui um primeiro momento nestes 4 meses, o primeiro mês e meio, em que a Rússia decidiu avançar para uma campanha total e com frente também em Kiev. A campanha de Kiev correu muito mal à Rússia. A Rússia depois reorganizou-se e passou a focar-se no Donbass, na sua operação especial, porque a Rússia insiste ao fim de 4 meses em não chamar a isto de guerra. O Kremlin continua a chamar isto de operação especial e focou-se apenas no Donbass. E a verdade é que nós sabemos ao fim de 4 meses que a Rússia neste momento controla mais de 21% do território ucraniano, que é a esmagadora maioria da região do Donbass e os corredores que levam à região da Crimeia. E, portanto, aquilo que me parece é que, pelo menos militarmente, a Rússia está, de facto, numa fase de dinâmica de vitória, e isso nota-se quando os soldados recebem ordens na lógica do que vocês diziam na peça anterior, há certas posições simbólicas que até há pouco tempo eles manteriam, que agora já não mantêm. Isso é resultado de alguma fadiga e, nesse sentido, o que é expectável que aconteça nos próximos tempos? Mais do que a fadiga, houve aqui um efeito psicológico demolidor da queda da Azovstal. A Azovstal é aqui um ponto de viragem muito importante neste conflito, do mesmo modo como Bucha trouxe o conflito uma vez mais para os mídia, por causa dos massacres, e voltou a pôr o conflito na ordem do dia. A Azovstal tem aqui um efeito de inversão do conflito, colocando a Rússia na dianteira e colocando alguma pressão sobre as tropas ucranianas. Além disso, e apesar do apoio ocidental contínuo, há algumas queixas do lado ucraniano de que o apoio, do ponto de vista dos números, tem reduzido um pouco na sua intensidade e, portanto, sentem que muitas vezes a ajuda ou chega tardiamente ou quando chega já as cidades caíram e, portanto, há aqui também essa dificuldade em galvanizar as tropas. E depois, obviamente, há aqui estas pequenas questões diplomáticas que são muito relevantes e que possivelmente iremos falar já em seguida, estas questões ligadas à União Europeia, mas também há pequenas derrotas que são muito simbólicas, mas são derrotas como, por exemplo, o facto da EBU ter decidido que a Eurovisão não será organizada na Ucrânia, é um ponto que obviamente joga contra a moral das tropas. Claro. Como falava, a questão da adesão da Ucrânia à União Europeia, sabemos que é um sinal político, faz sentido, uma vez que sabemos que é um processo longo, faz sentido essa aprovação numa altura em que outros países também aguardavam por esta luz verde e sabendo nós que a Ucrânia não cumpria os critérios de adesão? Essa é a grande questão, ou seja, eu percebo o sinal político que a Europa quis dar, mas estamos a entrar aqui numa fase que é muito perigosa da chamada diplomacia emocional, ou seja, estamos a decidir mais com o coração do que com a razão, e isso pode ter um custo de médio e longo prazo que não é necessariamente melhor para a União Europeia. E o que é que eu quero dizer com isto? Coisas muito simples como a Ucrânia tinha em 2020 a 92ª posição no ranking de democracia de uma universidade austríaca. A Moldova tinha a 61ª posição. A Geórgia, que ficou de fora deste processo, estava em 51º lugar. E, portanto, o que nós temos é algumas escolhas que, inclusive, não são propriamente muito bem feitas do lado da Comissão, do Parlamento e do Conselho Europeu. Depois há aqui outra questão, e António Costa já acautelou isso nas declarações que fez hoje. É preciso explicar de forma muito clara a Kiev que esta atribuição do estatuto de país candidato abre agora portas para um processo longuíssimo de adesão. E longuíssimo, estamos a falar eventualmente de 30 ou 40 anos, porque temos que calcular uma coisa. Primeiro que tudo, vai ser necessário que o conflito termine, não sabemos quando vai acontecer, e vai ser necessário reconstruir a Ucrânia. Para essa reconstrução, o chanceler alemão, Olaf Scholz, já disse que vai ser preciso uma espécie de um novo plano Marshall, ou seja, investimentos de grande monta para a reconstrução de muitas infraestruturas na Ucrânia. Nós sabemos que cerca de 40% da infraestrutura da Ucrânia já está destruída e, portanto, há muito para reconstruir nos próximos anos. E depois disso, todo o processo administrativo, político, as reformas que são necessárias fazer para ficar próxima dos critérios de Copenhague. O que é que eu temo aqui? Acima de tudo, temo que a Ucrânia se possa vir a tornar numa espécie de nova Turquia e de ficar
indefinidamente na sala de espera, o que pode levar inclusivamente a Ucrânia daqui a uma geração, por exemplo, a desistir do processo. Ou seja, era mais relevante neste momento a União Europeia apostar mais em medidas concretas que ajudassem, nomeadamente, este reforço de armamento e também a questão da reconstrução da Ucrânia. Era mais significativo, exatamente, entrar nas medidas mais difíceis de aprovar, porque agora há aqui uma outra questão que, obviamente, iremos possivelmente falar até nos próximos meses, que é a fadiga do conflito. A partir do momento em que o conflito se normalizou, começa... Pois, esse é o problema, é que começa a ser muito difícil justificar às opiniões públicas as avultadas somas de dinheiro que são gastas com o conflito. E isto não quer dizer, e é importante ficar claro, que a opinião pública europeia ou mesmo norte-americana tenha virado e tenha se tornado pró-russo, são muito longe disso. Contudo, à medida que a inflação, o preço dos combustíveis começa a subir, a opinião pública vai primeiramente pensar em si mesmo, e com menos dinheiro no bolso, é difícil justificar à opinião pública doméstica que esse dinheiro esteja a ser transferido para um conflito. Claro. Essa é logo uma questão. E depois estas vitórias simbólicas, sendo importantes, e é importante ficar isto claro, que elas são importantes, elas não alteram o conflito. E, portanto, esta atribuição do estatuto de candidato não vai materialmente alterar o conflito. Professor Tiago... Aliás, tanto que não tem que vocês deram conta disso. Professor Tiago Ferreira Lopes, muito obrigada pela sua participação no Fala Portugal. Obrigado, eu.